Fala turminha, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos para a última aula desse ano. Exatamente, a última videoaula com uma retomada aí de assuntos que nós vimos agora nesse quarto trimestre. Perfeito? Temas abordados, vou focar em evolução, turma. Por que evolução? Porque foi o primeiro assunto que nós conversamos no quarto trimestre e é o assunto aí que vai perpetuar com vocês até o vestibular também. Evolução, você dominando bem os conceitos de evolução, entendendo o processo de evolução, para você entender a biologia como um todo, é muito mais fácil. Certo? Então, preparados? Vamos focar em lamarckismo, darwinismo, teoria moderna da evolução, também conhecido como teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. E vale ressaltar ali que nós também vamos conversar um pouquinho sobre o fixismo, os conceitos, o que é evolução, esses conceitos aí mais primordiais. Perfeito? Vale ressaltar, aula elaborada em cima de exercícios, como é a metodologia que eu já vim adotando aí das últimas 3 aulas de retomada. Certo? Vamos lá então. Primeiro exercício, um exercício mais conceitual. Observe a ilustração a seguir. Ela representa os ossos dos membros anteriores de diferentes mamíferos. Eles apresentam a mesma origem embrionária. Apesar da evidente diferença entre esses órgãos, eles têm o mesmo padrão de músculos, ossos, nervos e vasos sanguíneos. Os ossos semelhantes estão indicados com a mesma cor. Nós temos aqui o gato, cavalo, ser humano, morcego e uma baleia. 5 mamíferos e os ossos ali, ó. Podemos ver ali, ó. No caso que o rádio em vermelho, ulna em verde, certo? Temos os metacarpos ali em azul, ou melhor, os metacarpos ali, os carpos, metacarpos ali em amarelo e em azul nós temos as falanges. Beleza? Com os conhecimentos atuais sobre evolução, como é possível explicar essas semelhanças em diferentes grupos de mamíferos? Turma, como que a gente explica o fato de nós termos uma semelhança tão parecida ali, ó, em ossos com um gato, ou com um morcego, com uma baleia ou com um cavalo? Por quê? Turma, se todos nós somos mamíferos, nós temos um ancestral comum. A evolução é pautada primordialmente na base de um ancestral comum. Então, há muitos e muitos e muitos anos atrás, milhares de anos atrás, surgiu um ser vivo, um animal, que foi o nosso antepassado, o antepassado de todos os mamíferos, e posteriormente, aí, ó, a partir desse antepassado em comum, todas as espécies de mamíferos se originaram, certo? Então, essa é a explicação ancestral comum. A partir de um ancestral comum, todas as ramificações vieram. Perfeito? Muito importante lembrar disso. Vale aproveitar aqui, já que a gente começou a falar de ancestral comum, evolução, a teoria anterior à evolução era o fixismo. O que ela realmente dizia? Dizia que as espécies eram do jeito que eram, não passavam por mudanças. Foram criadas desse jeito e não tinha uma explicação ali, nunca foram modificadas. Isso era o fixismo. A evolução, a partir desses estudos aqui, ó, de anatomia comparada e o descobrimento dos fósseis dos dinossauros, nós descobrimos que o planeta Terra já teve uma diversidade muito grande de espécies, muitas delas, a maioria delas já foi extinta, e também as espécies anteriormente extintas foram as que originaram as atuais, a partir de processos como que nós vimos na parte ali de neodarwinismo, como a especiação. Perfeito? Exercício aqui, ó, 3 da página 26, um exercício que vai envolver um pouquinho de Lamarck. Perfeito? Observe as ilustrações e analise a frase a seguir. Temos peixes abissais, turma. Peixes abissais são aqueles peixes de grandes profundidades. É tão profundo o local onde eles vivem que nem a luz é capaz de chegar. Os peixes abissais vivem em grandes profundidades nos oceanos e desenvolveram bocas grandes porque não enxergam os alimentos no escuro do fundo do mar. Perfeito? Em qual teoria evolucionista a frase acima se apoia? Como explicar essas características com os estudos? Essa característica com os estudos atuais. Turma, a frase aqui ela é muito
coerente com o lamarckismo, com a lei do uso e desuso que ele fala. Como assim? Vamos revisar. Toda uma característica que o indivíduo, o ser vivo, ele utiliza muito ao decorrer da sua vida, todo estímulo que é dado, essa característica se desenvolve, se amplia. Se por um acaso o ser vivo não utiliza uma característica, essa característica se atrofia. Segundo Lamarck, então, os peixes abissais teriam uma boca grande, porque eles utilizavam muito a boca para tentar alcançar os alimentos em regiões que eles não enxergavam direito, e os olhos são atrofiados porque eles não utilizavam os olhos, porque nas regiões abissais a luz não chega, certo? Isso em Lamarck. Como que a gente explica essas características nos estudos atuais? Turma, atualmente nós temos que levar em consideração que provavelmente algum antepassado desses peixes sofreu uma mutação que desenvolveu uma cavidade bucal maior. Esse cavidade bucal maior foi selecionado pelo ambiente abissal, certo? De tal maneira que auxiliou na sobrevivência desse indivíduo, desse ser, que ele conseguiu passar essa característica para suas gerações futuras, que foram ganhando destaque nessa região, uma vez que a seleção dessa região favorecia esses indivíduos com a boca grande, e de tal maneira, então, essa característica se manteve, certo? Lembra lá, uma mutação, a partir do momento que você sofre uma mutação, essa mutação ela pode auxiliar você naquele ambiente ou prejudicá-lo. Também pode ocasionar que uma mutação ocorra e não faça diferença nenhuma. Perfeito? No caso dos peixes abissais, a característica da boca grande foi uma característica, foi uma mutação que propiciou uma vantagem naquele ambiente. Ou seja, a seleção natural favoreceu essa característica. Indivíduos com essa característica. Perfeito? Feito isso, exercício 5. Observe a ilustração e com base nela responda ao que se pede. Aqui ó, temos 3 quadrinhos, uma águia e alguns camundongos na cor cinza e branca. Descreva os acontecimentos ilustrados de 1 a 3. Bom, quadradinho 1 temos camundongos de cor cinza e branca, na mesma proporção, temos 4 de cada um. No quadradinho número 2, temos uma águia aqui ó, que pegou um camundongo branco, certo? E no quadradinho 3 nós temos ali ó, muito mais camundongo cinza do que camundongo branco. Perfeito? Então, o que aconteceu aqui? Provavelmente esse ambiente aqui ó, selecionou e favoreceu os camundongos de pelagem cinza. Certo? Então vamos lá. Compare a população de ratos em 3 com a inicial em 1. Explique o motivo dessa diferença. Foi o que eu acabei de falar. Provavelmente, a ideia dessa maioria de ratinhos cinzas, camundongos cinzas, se dá pelo fato que o ambiente possui ali, ó, a seleção do ambiente favorece esses camundongos. De tal maneira do que? Camuflando eles. Esses camundongos de pelagem cinza conseguem se camuflar no terreno, perceba? Enquanto os camundongos brancos não. Logo, o camundongo não está camuflado, o predador consegue visualizá-lo com mais facilidade. De tal maneira, então, que ao decorrer das gerações, camundongos brancos são muito mais retirados do ambiente, enquanto que os camundongos cinzas aumentam a sua população, uma vez que eles conseguem passar suas características para frente. C. Os seres vivos que estão bem adaptados a seu ambiente sobrevivem e deixam descendentes. As adaptações são características que aumentam a capacidade de sobrevivência de uma espécie. No exemplo ilustrado, qual característica dos ratos pode ser relacionada à sua capacidade de sobreviver? A pelagem, perfeito? A pelagem. Turma, muito importante. Isso é o que Darwin fala. Indivíduos mais adaptados ao meio têm maiores chances de sobreviver e de passar as suas características. Gerar descendentes com características que o ambiente ali está selecionando. Vamos supor que por um momento ocorresse assim, um acidente e aqui essa região fosse uma região de neve. Neve. Concorda comigo? Mas concorda comigo que se essa região fosse de neve, aqui os camundongos brancos estariam camuflados agora e os camundongos cinzas não? Então, ao decorrer mais de gerações no ambiente de neve, provavelmente a população de camundongos brancos seria muito maior do que a de camundongos cinzas. Perfeito? Então, toda vez que for lembrar de Darwin, lembrar que a adaptação e a seleção natural do ambiente
selecionando sempre os indivíduos mais adaptados àquele ambiente. E sobre a teoria moderna da evolução? Turma, nesse primeiro momento, vamos falar sobre especiação, ou seja, o fenômeno da especiação, o fenômeno do surgimento de duas espécies a partir de uma ancestral. Então vamos lá. Considerando as seguintes informações relacionadas ao processo de formação de duas espécies a partir do ancestral. 1. Diferenças genéticas entre as populações. 2. Isolamento reprodutivo. 3. Surgimento de uma barreira geográfica. Turma, vamos lá então. Qual que é a sequência? Indica a sequência correta desses fatos, considerando a formação de novas espécies. Certo? Então, turma, nesse momento aqui, a primeira coisa que acontece, você tem um fluxo gênico entre uma população e por algum motivo surge uma barreira geográfica que divide essa população, impedindo o fluxo gênico dessa população. Ao decorrer de anos, milhares de anos, essas populações isoladas sofrem mutações, certo? Essas mutações elas podem ser ali, ó, o ambiente novo que elas estão presentes sofre ali, ó, vai selecionar os indivíduos mais adaptados com essas mutações e ao decorrer de milhares de anos depois ocorre ali, ó, as diferenças genéticas. Então, com as mutações ocorrem as diferenças genéticas entre as populações e depois de muitos anos depois, se você colocar em contato uma espécie com a outra, você vai ver que elas não gerarão descendentes férteis. Ocorre um isolamento reprodutivo. De tal maneira, então, que a sequência correta é 3, 1, 2. Esse exercício ele pula etapas, então por isso que fica um pouquinho confuso. B. Qual é o principal fenômeno responsável pelas diferenças genéticas entre as populações? Turma, mutação é o principal. O principal fenômeno que vai ocasionar essas diferenças genéticas ao ponto de formar novas espécies, mutação. Mutação e a recombinação genética também auxilia, mas a mutação é primordial. Vale ressaltar que o ambiente vai selecionar os indivíduos mais adaptados. Então, nem sempre toda mutação vai funcionar. Existem mutações que vão acarretar prejuízos para aquele ser vivo, de tal maneira então que ele não consegue perpetuar e passar ali suas características para descendentes. C. Duas situações que podem promover o evento descrito em 3. Surgimento de uma barreira geográfica. Ou seja, formação de um rio, de um lago. Vamos supor que ocorra um terremoto, abre uma fenda, certo? Desmatamento, uma outra ocorrência também. Queimadas, perfeito? Então, tudo isso são exemplos de barreiras geográficas. Por fim, turma, um exercício específico aqui, ó, da Mackenzie São Paulo sobre teoria moderna da evolução, que ele correlaciona com o darwinismo. Vamos lá, ó. A teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, incorpora os seguintes conceitos à teoria original proposta por Darwin. Vamos lá. Mutação e seleção natural? Opa, mutação sim. Seleção natural não. Seleção natural Darwin já falava. Mutação e adaptação? Adaptação Darwin já falava também. C. Mutação e recombinação gênica? Correto, turma. Mutação e recombinação gênica são dois conceitos que a teoria moderna da evolução traz ali em somatória aos conceitos de Darwin. Quais são os outros dois? Vamos lembrar lá que são 4 ao total. Mutação e recombinação gênica. Temos também as migrações. Certo? E a deriva genética. Turma, mutação, recombinação gênica, migração, tudo aumenta a variabilidade genética. Deriva genética diminui a variabilidade. Lembra lá, deriva genética é o efeito gargalo, onde por algum momento, um evento em específico, ocasiona uma diminuição drástica daquela população e muitas das características são ali eliminadas naquele momento também. Certo? Então, exercícios super simples e fáceis aí, para nós relembrarmos esses conceitos que estão bem frescos na cabeça de vocês. Tanto que vocês fizeram a avaliação aí, ó,
há umas 2 semanas atrás, aí, mais ou menos. Alguns entregaram na semana passada. Então, está tudo bem tranquilo, bem fresco. Espero que tenha esclarecido aí possíveis dúvidas. Perfeito. E para casa, não tem atividade, turma. Foi a última aula do ano. Eu tenho agora um momento para agradecer a oportunidade de ter sido um professor de vocês. Espero aí que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho comigo. Se eu conseguir tocar um pouquinho do coração de vocês aí para despertar esse interesse por ciência, eu garanto que isso já me deixa muito feliz e emocionado também, certo? Meu papel antes de ser um professor de ciências, antes de ensinar biologia, química, física, é de despertar interesse e critério científico em vocês. Perfeito? Então, grande abraço, professor André. Estejam bem sempre. Aproveitem as férias merecidas de vocês. E é isso. Até!